Vitor fez uma pergunta aqui. Como calcular superávit calórico para hipertrofia muscular? Tem uma fórmula, Vitor, que é a fórmula de Cunningham, que os nutricionistas usam para fazer o que é a prescrição dietética e a dieta, que é direcionada pela massa magra. Tá? Agora, não existe um número mágico que você fala assim, esse número é hipertrofia, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, o que acontece é que quando um nutricionista ele recebe um paciente, primeiro ele faz uma avaliação física, depois ele faz um estudo da rotina que essa pessoa tem, depois ele faz uma avaliação da rotina alimentar que essa pessoa tem, descobre quanto essa pessoa consome de caloria por dia, quantas calorias por quilograma, quantas calorias por quilograma de massa magra, quanto de proteína, carboidrato e gordura no total, quanto de proteína, carboidrato e gordura por quilograma de peso corporal, e aí ele desenvolve um projeto para essa pessoa onde ela possa ter a chance de perder gordura e desenvolver massa muscular, e aí depende da prioridade dela. Se ela quer emagrecer, isso vai estar ajustado para perda de gordura. Se ela quer desenvolver massa muscular, prioritariamente vai estar desenhado para desenvolver massa muscular, o que não quer dizer que ela não possa perder gordura junto. Eventualmente, em alguns consultórios, você tem nutricionistas que têm calorimetrias, a gente tem uma calorimetria na clínica, aliás, a gente tem 2 calorimetrias na clínica, Vitor, onde ele consegue avaliar qual é a taxa de consumo calórico basal do indivíduo, quanto que ele consome em repouso. Por que ele tem isso? Para ele não ferir o que é a velocidade metabólica mínima dessa pessoa e começar a riscar a massa muscular. Mas você tem cálculos também que te ajudam a fazer isso. Harris-Benedict adaptado, o próprio Cunningham que eu te falei. A questão é, a coisa mais difícil é que primeiro você tem que estudar a sua rotina, porque aí você tem o ponto de partida, e aí você faz esses ajustes, e aí a parte mais difícil de todas é você seguir. Por quê? Porque se você coloca um brigadeiro no meio do dia, já não seguiu. Se você coloca um pacote de salgadinho no meio da noite, já não seguiu. Se você acorda de manhã e você não faz o café da manhã, você não conseguiu. Então, essas situações, elas têm nuances que mesmo quando você faz tudo perfeito, depende da pessoa seguir. Por isso que às vezes a pessoa ela faz uma dieta ela mesma e por mais que ela não esteja adequada, dá certo. Porque existe um viés que é o viés da preferência, ou seja, como você fez, você quer que aquilo dê certo. E aí dá, por exemplo, as pessoas, eu corto isso, eu como só aquilo. E aí a pessoa fica realmente com um físico bom. Aí você fala, cara, essa dieta não tem pé nem cabeça. Antes seguir alguma coisa do que fazer qualquer coisa. Antes de seguir alguma coisa do que fazer qualquer coisa. Porque o descontrole é muito pior do que o controle parcial. E mesmo quando a gente tem o viés da preferência, você fala assim, mas você tinha que ter alguém para cuidar de você. Cara, mas às vezes é o recurso que você tem na hora. E do ponto de vista de recurso cognitivo, ele é verdadeiro, ele vale. Por isso que tem muito nutricionista que trabalha de um jeito onde ele faz um acordo com o paciente, onde o paciente define como ele quer fazer e o nutricionista ajusta como ele pode fazer do jeito que ele quer. Entendeu isso? E isso funciona muito bem. Vitor ainda pergunta, por que restrição alimentar causa insônia, irritação e alto nível de cortisol? Então você mesmo respondeu, Vitor. Quando você faz restrição alimentar, a primeira glândula que responde é a suprarrenal. Na verdade, quem responde é o seu hipotálamo. A falta de leptina faz com que você produza o CRH, que é o fator de liberação de corticotrofina, que vai fazer você produzir ACTH, né, porque até aí é o seu hipotálamo entendendo, falta energia. Ele vai sinalizar a sua hipófise, que vai produzir ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. E o ACTH ele vai fazer a sua suprarrenal produzir cortisol. O cortisol faz o quê? Ele ajuda você a sobreviver, ele garante sua sobrevivência. Ele faz você sobreviver em que situação? Quando existe pouca energia disponível. Como que o cortisol faz isso? Aumentando a resistência à insulina. Quando você aumenta a sua resistência à insulina, você lentifica o gasto de energia e você tem a chance de sobreviver. O problema é que o cortisol, ele aumenta, ele é o hormônio da atenção, da ansiedade, da irritabilidade e do medo. E ele age num lugar do nosso cérebro chamado amígdala, que é o centro neural que cuida da ansiedade, compulsividade e irritabilidade. Não bastasse isso, ele aumenta a produção de uma substância chamada BDNF, que é um fator neurotrófico, né? Ele alimenta a função cerebral. E aí o que acontece se você não come? À noite o seu cortisol tinha que estar baixo, está alto, então o seu cérebro está funcionando a 1000. E qual é o problema? Como você tem um BDNF alimentando um cérebro que está funcionando à base da sua amígdala, ansiedade, compulsividade, irritabilidade, o que você vai sentir é mal-estar. Você não sente que tua cabeça está funcionando bem. Você sente que você está mal,
que você está com medo, que você está nervoso. E muitas vezes, como o cortisol ele alimenta a amígdala, que controla a sua ansiedade, as pessoas que têm o comportamento de quando ansiosas comer, o que elas vão fazer? Elas vão para a geladeira comer de madrugada, porque essa ansiedade não passa. E essa ansiedade sustentada, ela gera uma demanda para o teu córtex ativar o que é o centro de recompensa. E como essa pessoa ela tem essa característica, o que ela faz? Ela provoca um aumento na função do seu centro de recompensa que vai fazer você comer. E principalmente coisas o quê? Que são hedônicas. Né? Então você não vai comer arroz, feijão e frango. O que você vai comer é chocolate. Dr. Glaucia Giacom. Então, essa amígdala não é a amígdala da garganta, Glaucia. É a amígdala cerebral, tá? Tem a tonsila palatina, que a gente chama de amígdala, né? E tem a amígdala cerebral. A amígdala cerebral ele é um centro neural que cuida, né, de irritabilidade, ansiedade e compulsividade, tá? Então são coisas diferentes. Pode ficar tranquila. E é por isso, Vitor, que restrição alimentar causa insônia, irritação. E a fisiologia, ela vem em parte do alto cortisol. Qual adoçante é menos pior? E marido dormir a noite toda, do nada tá acordando várias vezes na noite, o que ele pode fazer? Ele tem 30 anos. Na minha opinião, eu só não gosto de poliol. Xilitol, maltitol, eritritol, manitol. Por quê? Porque esses polióis, que na verdade são álcoois, né, adoçantes, eles causam distúrbios de digestão. Então muita gente aumenta a produção de gás, muita gente fermenta mais, muita gente tem desconforto, extensão abdominal. Então esse eu não uso. Eu uso aspartame. Eu particularmente, Paulo. Eu prefiro aspartame. Ah, mas tem problema? Cara, tudo tem problema. Você tem que escolher os problemas que você tem, tá? Quanto ao seu marido, eu acho difícil só com esses dados poder te falar o que acontece. Porque tem desde a higiene do sono, Daniele, né, que é você não pegar tela pelo menos por 1 hora antes de você dormir, você ficar num lugar um pouco mais frio, com uma luz mais amarela do que branca, tem você não assistir TV, tem você não estar estudando alguma coisa que seja alguma coisa técnica que te prenda muita atenção, para tua cabeça não ficar acelerando. Então, isso daí, não, melatonina jamais, Zeneide, melatonina, então, vou falar uma coisa que talvez agora, Zeneide, você fique surpreso, melatonina não é uma droga pra gente dormir, tá? É uma droga pra gente acordar. Então, a gente usa melatonina quando a gente está viajando do oeste para o leste, que a tendência é você dormir pouco, né, enquanto você não se adapta no fuso horário de original. E a melatonina, como ela aumenta muito a tua eficiência de sono, o que pode acontecer é fazer você criar uma insônia terminal. Até quando você vai dormir umas 10, né, 11 da noite, acorda 2 da manhã e não consegue dormir de novo. Tem muita gente usando melatonina por aí, e acordando 2, 3 da manhã, vai lá e aumenta a dose da melatonina, piora mais ainda. Então, isso é um cuidado que, pelo amor de Deus, né, não tomem melatonina porque tem para vender na farmacinha. Antes de ter melatonina no Brasil, eu chamava de síndrome da viagem para Miami. O sujeito parava na primeira farmácia, comprava melatonina e DHA. Aí dava uma merda gigantesca. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?